Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Oi, gente. Gente, é um pouco difícil abrir esse programa. Eu já explico por quê. Bom dia, gente. Bom dia pra quem? Eu admito que neste dia eu entendo que o dia não está sendo bom pra mim. Não está sendo um bom dia. E antes de continuar aqui, eu preciso fazer uma lembrança que ontem fez 4 anos da morte de Marielle Franco. Foi assassinada, né, a tiros, ela e o motorista Anderson, no Rio de Janeiro. E apesar desse crime ser um crime que trouxe bastante comoção, até hoje não tem respostas. É um crime sem respostas. Encontrar as pessoas que atiraram, suspeitos de terem atirado, porque não sabe se realmente foram eles. Mas está faltando descobrir quem mandou matar Marielle Franco. E ela era uma mulher de fibra, lutadora, batalhadora, uma mulher preta, se eu não me engano, bissexual, estava casada com a companheira dela. E enfrentou as milícias, o fato é que um crime sem solução de uma pessoa, de uma mulher que enfrentou um poder paralelo, diz muita coisa desse país. Diz de que o crime compensa para quem é poderoso ou com quem pode contar com pessoas poderosas para se manterem impunes. Temos a crise na Ucrânia. Finalmente o corredor humanitário funcionou pela primeira vez. Civis em 160 veículos conseguiram escapar da zona de combate em cidades ucranianas. Teve jornalista ferido, houve pausa na negociação entre a Ucrânia e a Rússia, e há preocupações sobre esse
conflito sair das fronteiras ucranianas e se tornar um enorme conflito internacional de proporções de Terceira Guerra Mundial. Hoje de manhã alguns colegas meus falaram sobre isso, falaram assim, não, tem que ter intervenção mesmo, tem que ter conflito, tem que ter essa terceira guerra logo de uma vez, para tirar o Putin do caminho. Eu vou te falar uma coisa bem sincera. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, não queiram pagar para ver. Desculpe. Quem está a favor dessa crise se aprofundar, não queiram pagar para ver, porque o resultado será trágico. O resultado vai ser de miséria, e não vai ser miséria só para quem está em combate, vai ser miséria para quem está fora dele também. Nós já estamos sentindo os efeitos. O aumento da gasolina vai trazer a reboque o aumento da comida, vai trazer aumento também dos combustíveis, da energia, dos serviços, de tudo. Tudo vai ficar caro. E nós não temos como acompanhar o crescimento do nosso poder aquisitivo. Até porque estamos numa situação de estagnação financeira, de estagnação econômica. E não poderia ser um pior momento para ter uma guerra. Depois de uma pandemia que castigou a humanidade por mais de 2 anos. É muito triste, cara. Demais. Eu vou falar do cara que foi pra guerra e voltou assustado. É guerra, amigo. Não é campeonato de sinuca, gente. É uma guerra. E se você vai pro fronte, você pode matar ou morrer. E do outro lado, não são jogadores de Free Fire. São jogadores, são soldados. Soldados treinados e preparados para matar. Agora, realmente me preocupa esses, abre aspas, voluntários indo para a Ucrânia, porque exatamente eles serão pagos. E aí tem uma outra coisa, são os mercenários. Em 2024, o candidato vai fazer as provas da segunda fase do Enem de acordo com o curso que escolher. Teoricamente, o Enem vai virar uma espécie de FUVEST. Porque a FUVEST tem esse esquema, né? Você tem uma prova geral e aqueles classificados vão fazer provas específicas para o curso que escolheu. Até porque tem um entendimento né, de que a maioria das pessoas que prestam o Enem já sabem qual curso, já estão decididos qual curso escolher, né? Não vai ficar pulando de galho em galho em curso para buscar uma oportunidade.
entendo eu. A média móvel da Covid de mortos está abaixo de 500. Foram 187 mortes, mas geralmente domingo, segunda são dias que tem menos registros, tá? Mas isso é um alento, tá? De que a situação está deveras sob controle. Mas olha só o mapa. O mapa está dizendo que Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso estão na zona da estabilidade, além do Rio Grande do Norte. E está na zona vermelha de alta o estado do Amapá. Acho que é o único que está complicado mesmo, gente. É o estado do Amapá. Os demais estados estão com tendência de queda na morte. Agora, o que me coloca aqui, mais colocado aqui, é a média móvel de novos casos conhecidos. Foram 16.958 nas últimas 24 horas. Estamos aproximando de 30 milhões de casos conhecidos, porque podem ser muito mais. A média móvel está em 45.087, com uma tendência de queda de 31%. Isso também chega a ser deveras um alento, tá? Então nós continuemos com uma situação que ainda está tranquila, apesar de que na Europa está circulando a variante BA2 e está preocupando, né? Tem uma história de uma variante que é a mistura da Omicron com a Delta, chamada Delta Cron em alguns países da Europa. Parece que é uma questão cíclica, mas a responsabilidade, a culpa de tudo isso é de que não houve efetivamente, por uma questão econômica, uma coordenação mundial para tratar a pandemia. Se todos os humanos fossem vacinados no mesmo ritmo, se todos os países tivessem o mesmo acesso a vacinas, dificilmente variáveis novas surgiriam. Haveria uma solução imediata. Talvez esse seja o ensinamento. Quando se trata de uma pandemia, não tem como colocar comércio em cima disso. Ah, mas tem que pagar quem produziu a vacina, os royalties, os laboratórios que produziram as vacinas. Mas estamos diante de uma calamidade. Eu sempre lembro, acho que isso vale para a guerra e vale para a pandemia. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mas será que essas pessoas que estão vendendo lenços estão fazendo a coisa certa? A que preço? A que preço? Hoje, essa noite, a gente
Na verdade não foi, é difícil falar uma coisa dessas, né? Eu fui surpreendido por uma notícia que nós da LGBTQIA+, fomos surpreendidos com a morte de Paulo Vaz. Paulo Vaz foi um dos maiores expoentes do movimento LGBTQIA+. Um homem trans, um dos poucos homens trans policiais civis. E ele foi vítima de um ódio, que carregamos para dentro da internet. A impressão que se tem é que as pessoas, elas não querem ser melhores. Elas querem manter-se medíocres e diminuir cada vez mais os outros. Ele foi vítima de um crime de ódio. Difamaram, escarneceram de sua condição de homem trans, que, ao meu ver, ele é muito mais homem do que muito homem que se diz homem nesse país. Porque lutou para ser ele mesmo. E isso faz lembrar, né, o quanto que homens e mulheres trans nesse Brasil sofrem o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans. O Brasil é um país que achincalha os outros. Veja esse menino aí, esse Vini do Big Brother. O quanto que ele é, entre aspas, gongado, cancelado nas mídias sociais. Mas nada se compara ao que aconteceu com você, Paulo. Onde quer que você esteja, rapaz, rest in power. Apesar de não estar mais no nosso plano, você continua presente. E o seu legado tem que estar vivo. E vai continuar vivo. Porque todos nós precisamos manter os seus ideais de pé.
Esse episódio é dedicado a ti. E esperamos que todos vocês que fizeram ele chegar a essa situação de nos deixar assim, repensem. Vocês são melhores que quem? A gente quer a igualdade, quer acabar com a homofobia, mas todo esse ódio, essa homofobia que está internalizada em muitos de nós, é o falocentrismo, a hipersexualização de corpos, é a destruição dos sentimentos. Por Deus. Não somos nada. Mas também não devemos reduzir os outros a pó. Temos que nos repensar como comunidade LGBTQIA+. Eu faço parte dessa comunidade. E eu percebo que muitas vezes eu falho, porque muitas coisas eu aprendi de um mundo que nos considera marginal. E é uma questão de sobrevivência, nos repensarmos, repensar as nossas individualidades e também as nossas coletividades. Apesar da dor, que a sua quinta-feira, terça, estamos chegando na metade do mês de março. Hoje é dia 15 de março de 2022. 2 meses e meio de 2022 já se foram. E aconteceram tanta coisa. Mas temos que nos manter firmes. Dói, né? Dói a gente tentar ser bambu, de envergar e não quebrar, diante da tempestade. Isso não é a romantização do sofrimento. Por isso que
Eu abomino com todas as letras essa história de resiliência. A humanidade não nasceu para sofrer, amigo. A humanidade não nasceu para sofrer, amiga. Então, para que sofrer, ficar sofrendo? E por que fazer sofrer? Me diz. Então, se a gente não nasceu para sofrer, a gente não pode ficar abraçado a coisas que nos fazem sofrer e que fazem sofrer os outros. Eu sou do candomblé e tem um verso de uma música de uma gira, da gira de Exu, que dizia que dói. Um amor faz sofrer, dois amores faz chorar. Vivemos no mundo dos afetos. E às vezes o ódio não passa de um amor frustrado, de uma frustração, do querer e não poder, do viver e não sentir. Do ser e não ser. Então, chega de drama, chega de choro, mas isso não é uma ordem. É apenas um desejo. É um desejo de não termos mais motivo para sofrer nem para chorar. Isso me fez lembrar essa história do Paulo, me fez lembrar um amigo que teve um surto psicótico e se atirou da janela, tentando se matar. E quebrou a bacia, quebrou a perna, ficou todo escangaiado. Teve que fazer cirurgia, está se recuperando. Mas a gente precisa entender que, gente, a comunidade LGBTQIA+, ela sempre foi rejeitada por conta dessa cultura machista que nós vivemos nesse país. Eu sei, estamos passando de meia hora desse episódio, mas é uma coisa que a gente precisa refletir de uma vez só. A gente precisa, sim, cuidar da saúde mental dos nossos amigos LGBTQIA+. A gente precisa abraçar o amigo LGBT. A gente precisa abraçar e valorizar o homem e a mulher trans. A gente precisa valorizar a nossa amiga lésbica. Nós temos que nos unir e sermos fraternos.
Quantos mais precisam morrer para a gente entender que sozinhos não vamos a lugar nenhum? Faça dessa terça-feira uma terça-feira de luz. Um bom dia, tá? Um beijo no coração de vocês. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.